Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Segunda seção, processo de circulação do capital. Tópico, reprodução e acumulação do capital. Continuação da leitura, referente às páginas 347 a 367. A tolice sobre a impossibilidade da reprodução, em outras palavras, a afirmação da identidade imediata do processo de produção e do processo de valorização do capital, como mencionado anteriormente, foi enunciada por James Mill, nota 30, ver página 335, nota 4, já lida. Ao menos sofisticamente, engenhosamente, como se segue. A oferta é igual à sua própria demanda, logo demanda e oferta coincidem. O que nada mais significa, em outras palavras, que o valor é determinado pelo tempo de trabalho e, portanto, que a troca nada acrescenta ao valor. Argumento que, no entanto, simplesmente esquece que a troca tem de ocorrer e que isso depende, em última instância, do valor de uso. Por isso, como afirma Mill, se demanda e oferta não coincidem, isso se deve ao fato de que se produziu muito de um determinado produto ofertado e pouco de outro o demandado. No caso, pouco ou muito não se refere ao valor de troca, mas ao valor de uso. Há mais do produto ofertado do que se necessita, daí vem a graça da coisa. Qual seja a superprodução, deve-se ao valor de uso e, portanto, à própria troca. Em Say, isso se converte em estupidez. Nota 31. Jean-Baptiste Say, terceira edição, Paris, Eterville, 1817, tomo 2, página 441. Edições brasileiras do Tratado de Economia Política, São Paulo, Abril Cultural, 1983. Como produtos só se trocam por produtos, o máximo que se pode acontecer é ser produzido muito de um e pouco de outro. Com isso, se esquece, primeiro, que valores se trocam por valores e que um produto só se troca por outro na medida que é valor, ou seja, na medida em que é ou devém dinheiro. Segundo, se troca por trabalho. O bravo homem se põe no ponto de vista da circulação simples, na qual de fato não é possível nenhuma superprodução, uma vez que não se trata do valor de troca, mas do valor de uso. A superprodução tem lugar em relação à valorização, nada mais. Proudhon, que ouve o galo cantar, mas jamais sabe onde deriva a superprodução do fato de que o trabalhador não pode recomprar o seu produto. Nota 32. Pierre-Joseph Proudhon, Paris, Prévost, 1841, página 202. Edições brasileiras, O que é a Propriedade, São Paulo, Martins Fontes, 1988. Frédéric Bastiat e Pierre-Joseph Proudhon, Paris, Guillemot, 1850, página 207 a 208. Entende por isso que juro e lucro são acrescidos ao preço, ou que o preço do produto é sobre-onerado acima de seu valor efetivo, o que prova rapidamente que ele nada entende da determinação de valor, que, falando de modo geral, não pode incluir absolutamente nada de sobrepreço. Na prática do comércio, o capitalista A pode ludibriar o capitalista B. O que um mete no bolso a mais, mete o outro a menos. Se adicionarmos ou adicionamos as duas partes, então, a soma de sua troca é igual à soma do tempo de trabalho nela objetivado, da qual o capital ou o capitalista A simplesmente embolsa mais do que o que corresponde a ele em relação a B. De todos os lucros que se realiza ou que realiza o capital, a massa total de capitalistas deduz-se, primeiro, a parte constante do capital, segundo, o salário ou o tempo de trabalho objetivado necessário para produzir a capacidade de trabalho viva. Portanto, os capitalistas não podem dividir entre si nada além do valor excedente. As proporções justas ou injustas em que dividem entre si o valor excedente não alteram absolutamente nada na troca e na relação de troca entre capital e trabalho. Poder-se-ia dizer que o tempo de trabalho necessário, ou seja, o salário, que não inclui o lucro,
tendo na verdade de ser dele deduzido, é ele próprio por sua vez determinado pelos preços, que já incluem os lucros. De onde mais poderia vir o lucro que aufere o capitalista na troca com o trabalhador que não emprega diretamente? Por exemplo, o trabalhador da fiação troca seu salário por tantos alqueires de cereal. No entanto, do preço de cada alqueire já está incluído o lucro arrendatário do capital, de modo que o preço dos víveres que o tempo de trabalho necessário compra já inclui o tempo de trabalho excedente. Em primeiro lugar, é claro que o salário pago pelo fiandeiro aos seus trabalhadores tem de ser alto o suficiente para pagar os alqueires de trigo necessários, qualquer que seja o lucro do arrendatário incluído no preço do alqueire de trigo, mas é igualmente claro que, do outro lado ou por outro lado, que o salário que o arrendatário paga aos seus trabalhadores tem de ser alto o bastante para que eles consigam a quantidade necessária de vestimentas, qualquer que seja o lucro do fiandeiro e do tecelão, incluído no preço dessas vestimentas. A questão decorre simplesmente do fato de que, primeiro, preço e valor são confundidos, segundo, são introduzidas relações que não têm a ver com as determinações do valor enquanto tal. Suponha de início, e conceitualmente, essa é a relação que o próprio capitalista produz todos os meios de subsistência de que necessita o trabalhador, ou os que representam a soma dos valores de uso nos quais seu trabalho necessário se objetiva. Por conseguinte, com o dinheiro que recebe do capitalista, o dinheiro aparece aqui nessa transação somente como um meio de circulação. O trabalhador teria de recomprar do capitalista uma parte alíquota do produto, representando o seu trabalho necessário. O preço de uma parte alíquota do produto do capitalista A é obviamente o mesmo que do trabalhador para qualquer outro trocador. A partir do momento em que ele compra do capitalista sua qualidade específica de trabalhador, desaparece. No seu dinheiro desapareceu todo o vestígio da relação e da operação pela qual ele foi obtido. Na circulação simples, o trabalhador se defronta com o capitalista unicamente como D, ou como dinheiro. O capitalista, que se contrapõe a ele como mercadoria, o trabalhador aparece como realizador do preço da mercadoria, que por essa razão está pressuposto para o trabalhador, assim como para qualquer outro representante de dinheiro, comprador. Bem, no preço das partes alíquotas da mercadoria que o trabalhador compra está incluído, no entanto, o lucro em que aparece o valor excedente que troca ao capital. Ao capital. Desse modo, se o seu tempo de trabalho necessário representasse 20 thalers, igual a uma determinada parte alíquota do produto, o capitalista lhe venderia a mercadoria por 22 thalers, caso o lucro fosse de 10%. É o que pensa Proudhon, e por isso conclui que o trabalhador não pode comprar o seu produto, a parte alíquota do produto total em que se objetiva seu trabalho necessário. Retornaremos em seguida à sua outra conclusão, a saber que, por isso, o capital não pode trocar adequadamente e, por isso, há superprodução. Para tornar a coisa palpável, admita que 20 thalers do trabalhador igual a 4 alqueires de cereal. Se 20 thalers são o valor dos 4 alqueires expresso em dinheiro e o capitalista os vende por 22, então o trabalhador não poderia comprar ou recomprar os 4 alqueires, ou só poderia comprar 3, 7, 11 avos de alqueires. Em outras palavras, imagina-se que a transação monetária falsifica a relação. 20 thalers é o preço do trabalho necessário igual a 4 alqueires, e o que o capitalista dá ao trabalhador, mas tão logo deseja ter os 4 alqueires em troca dos 20 thalers, o trabalhador só recebe 3, 7, 11 avos, como se, nesse caso, não receberia o salário necessário. O trabalhador não poderia sequer viver, e com isso o Sr. Proudhon demonstra mais do que pretendia. Nesse ponto, não vem ao caso que, na prática e como tendência geral, o pagamento em espécie frauda. Vou ler novamente. Nesse ponto, não vem ao caso que, na prática e como tendência geral, o capital procura, diretamente pelo preço, como por exemplo no sistema de pagamento em espécie, fraudar o trabalho necessário e reduzi-lo abaixo do seu padrão, seja natural, seja dado em um determinado estágio da sociedade. Temos de supor aqui que é pago o salário economicamente justo.
o salário é determinado pelas leis gerais da economia. Aqui, as contradições devem resultar das próprias relações gerais, não da fraude de capitalistas singulares. Como isso se desenvolve na prática, pertence à teoria do salário. Mas, por favor, o pressuposto é falso. Se 5 thalers expressam o valor de um alqueire, do tempo de trabalho nele objetivado, e 4 alqueires representam o salário necessário, então o capitalista A não vende esses 4 alqueires por 22, como imagina Proudhon, mas por 20. Entretanto, a questão é a seguinte: seja o produto total, incluídos os tempos de trabalho necessário excedente, de 110 thalers igual a 22 alqueires, dos quais 16 alqueires igual a 80 thalers representam o capital desembolsado em sementes, maquinaria, etc. 4 alqueires igual a 20 thalers, o tempo de trabalho necessário. 2 alqueires igual a 10 thalers, o tempo de trabalho excedente. O capital vende cada alqueire por 5 thalers, o valor necessário do alqueire, e não obstante, ganha 10% ou 5 décimos de thaler em cada alqueire, ou seja, meio thaler igual a 15 SGR. Nota da tradução: é a abreviação de Silbergroschen, moeda usada na Prússia no século XIX, que valia 1/30 de thaler. A pronúncia do nome dessa moeda pode estar erroneamente dada. De onde vem o ganho? Porque ele vende 22 vezes 5 em lugar de 20 vezes 5. Podemos fazer igual 0 o capital que ele tem de desembolsar a mais para produzir mais 2 alqueires, porque esses alqueires podem se resolver em puro trabalho excedente, em aradura mais cuidadosa, em eliminação das ervas daninhas, em aplicação de adubo animal que talvez nada custe a ele. O valor contido nos 2 alqueires excedentes nada lhe custou, formando assim um excedente sobre o seu desembolso. O fato de que dos 22 alqueires, 20 ele vendeu pelo que lhe custaram por 100 thalers e 2 que nada lhe custaram, cujo valor, contudo, igual ao trabalho neles contido, vendeu por 10 thalers. Para ele seria como se vendesse cada alqueire a 15 SGR, ou seja, a moeda já citada Silbergroschen, que a partir de agora eu vou pronunciar como SGR. Por meio thaler, ou 10% de 5 thalers igual a 5 décimos. Por conseguinte, embora ele ganhe 2 thalers nos 4 alqueires vendidos ao trabalhador, o trabalhador obtém os alqueires ao seu valor necessário. O capitalista só ganha 2 thalers nesses 4 alqueires, porque além desses vende outros 18 ao mesmo preço. Caso vendesse só 16, ele não poderia ou não perderia nada, pois nesse caso venderia ao todo 5 vezes 20 igual a 100 seu capital desembolsado. Na verdade, na manufatura também não é necessário que o desembolso de capital aumente para que o capitalista venda com um valor excedente. Não é necessário que o desembolso em matéria-prima, a maquinaria, cresça. Suponha que o mesmo produto adquira por meio unicamente de trabalho manual, fazendo constante a massa de matéria-prima o instrumento necessário ou os instrumentos necessários. Um valor de uso superior, de modo que cresce, portanto, o valor de uso do produto, não porque aumenta a sua quantidade, mas sua qualidade, em virtude da maior quantidade de trabalho manual utilizado. O seu valor de troca, o trabalho nele objetivado, cresce, é claro, proporcionalmente àquele trabalho. Nesse caso, se o capitalista vende 10% mais caro a parte alíquota do produto, expressa em dinheiro que representa o trabalho necessário, é paga ao trabalhador. E se o produto for dividido, o trabalhador poderia comprar essa parte alíquota. O lucro do capitalista não resultaria do fato de cobrar mais caro do trabalhador por qual não pagou e que representa exatamente tempo de trabalho excedente. Como valor, o produto sempre é divisível, o que não ocorre necessariamente em sua forma natural. O lucro resulta sempre do fato de que o valor total contém uma parte alíquota que não é paga, e por isso em toda parte alíquota do total é paga uma parte de trabalho excedente. Como, por exemplo, no exemplo anterior, quando o capitalista vendeu 22 alqueires, dos quais 2 representam trabalho excedente, tudo se passa como se cobrasse 1 décimo a mais por cada alqueire.
1/10 de valor excedente. Se, por exemplo, só for produzido um relógio e a proporção entre trabalho, capital e valor excedente for mantida, a qualidade do relógio, mediante 1/10 de tempo de trabalho, aumenta 1/10 em valor. Em nada custa ao capitalista. O terceiro caso, em que o capitalista, como ocorre em geral na manufatura, mas não na indústria extrativa, precisa de mais matéria-prima, o instrumento permanece constante, mas em nada alteraria supor que é variável, na qual se objetiva o tempo de trabalho excedente. A rigor, esse exemplo não faz parte dessa seção, pois aqui pode-se ou tem-se de pressupor que o capital produz igualmente a matéria-prima, por exemplo, algodão, e que produção adicional em qualquer ponto tem de se resolver em simples trabalho excedente, ou o que for, ou que objetivamente sucede o trabalho excedente simultâneo, tem de ser pressuposto em todos os pontos da circulação. Suponha que o capitalista transforme em fio 25 libras de algodão, que lhe custaram 50 thalers, precisando, para tanto, de 30 thalers de maquinaria, que supomos aqui é integralmente consumida no processo de produção, e 20 thalers de salário, vendendo as 25 libras de fio por 110. Por conseguinte, vende a libra de fio por 4,2/5 thalers, ou 4 thalers e 12 SGRs. O trabalhador obtém, portanto, 4,611 avos de libras de fio, caso queira recomprá-lo com seu salário. Se trabalhasse para si, o trabalhador venderia igualmente a libra por 4 thalers dos SGRs e não teria qualquer lucro, pressupondo que ele execute simplesmente o trabalho necessário, mas ele fiaria menos algodão. Como sabemos, o valor de uma libra de fio consiste exclusivamente do quantum de tempo de trabalho nele objetivado. Suponha agora que o valor da libra de fio igual a 5 thalers, admitindo-se que 4/5 ou 4 thalers representam o algodão, o instrumento, etc. Tem-se que 1 thaler representa o trabalho realizado no algodão mediado pelo instrumento. Se o trabalhador precisasse, digamos, de 20 thalers por mês para viver da fiação, ele teria de fiar 20 libras de fio, pois recebe 1 thaler para a fiação de uma libra de fio, mas tem de receber 20 thalers. Se ele próprio possuísse o algodão, o instrumento, etc., o trabalhador para si mesmo, e trabalhasse para si mesmo, ou seja, se fosse o seu próprio patrão, teria de vender 20 libras de fio, pois ele ganha só 1/5 por libra, quer dizer, 1 thaler, e 1 vezes 20 igual a 20. Se ele trabalha para o capitalista, então o trabalho que fia 20 libras de algodão representa só o trabalho necessário, porque de acordo com o pressuposto das 20 libras de fio, ou 20 vezes 5 igual a 100 thalers, 80 thalers representam só o algodão e o instrumento comprados, e o valor novo reproduzido nada mais é do que trabalho necessário. Das 20 libras de fio, 4 libras igual a 4 thalers. 4 libras igual a 20 thalers representariam o trabalho necessário de 16 libras, nada mais do que a parte constante do capital. 16 vezes 5 igual a 80 thalers. Cada libra adicional que o capitalista faz produzir contém 1/5 de trabalho excedente para ele, valor excedente, trabalho objetivado que ele vende sem ter pago por ele. Se faz produzir 1 libra a mais, ganha 1 thaler. Em 10 libras a mais, ganha 10 thalers. Sobre 10 libras ou 50 thalers. O capitalista teria 40 thalers em substituição a seus gastos e trabalho excedente de 10 thalers, ou 8 libras de fio para poder comprar material, maquinaria e algodão, para produzir 10 e 2 libras de fio, ou seu valor que nada custaram a ele. Considerando as contas do capitalista como um todo, vemos que ele desembolsou. Demonstração. Thalers, capital constante, 80 mais 40 igual a 120 de matéria-prima, instrumentos, etc. E total 120. Thalers de salário, 20. Thalers de mais valor, 10. Thalers valor do produto igual a 150. Então, é 120 mais 20 mais 10. No total, produziu 30 libras de fio igual a 30 vezes 5 igual a 150. A libra a 5 thalers, o valor exato da libra, determinado unicamente pelo trabalho nele objetivado e derivando o valor exclusivamente dele, dessas 30 libras, 24 representam capital constante, 4 libras vão para o salário e 2 constituem o mais-valor. Esse mais-valor, calculado sobre a despesa total de 140 thalers, ou 28 libras,
como acontece com o capitalista, é de 1/14 igual a 7,17%, muito embora, no exemplo dado, o mais-valor totalize 50% em relação ao trabalho. Suponha que a produtividade do trabalho aumenta de modo que ele é capaz de fiar 40 libras, com o mesmo gasto em trabalho. Segundo o nosso pressuposto, ele venderia essas 40 libras por seu valor efetivo, a saber, a libra a 5 thalers, dos quais 4 thalers representam o trabalho objetivado no algodão, etc., e 1 thaler o trabalho novo adicionado. Logo, o capitalista venderia em thalers 40 libras, a libra a 5 igual a 40 vezes 5, que é igual a 200. Desses 40, teria de ser deduzidas. Dessas 40 libras, teriam de ser deduzidas 20 libras para o trabalho necessário, igual a 100 sobre 100. Nas primeiras 20 libras, ele não teria ganho nenhum centavo, das centenas restantes teria de ser deduzido. 4/5 igual a 4 vezes 20, que é igual a 80. 80 sobre 20 para material, etc. Restariam 20. Por um gasto de 200 thalers, o capitalista teria ganho 20 ou 10% sobre o gasto total. Na verdade, contudo, ganhou 20 sobre os segundos 100 thalers, ou as segundas 20 libras, nas quais ele não pagou o trabalho objetivado. Admita agora que ele pode dobrar a produção, digamos, 80 libras igual a 20 para o trabalho necessário, que é igual a 400, dos quais se deduzem 100 e restam 300. Destes, deduzem-se 4/5 para material, etc., restam 240, e restam desses 240 um lucro de 60 sobre 400, que é igual a 6 sobre 40, igual a 15%. No exemplo, o desembolso do capitalista é de fato de só 180 thalers, sobre os quais ele ganha 20 ou 11, 1/9%. Quanto menor for a parte do gasto que representa o trabalho necessário, maior o ganho. Não obstante, tal parte não esteja em nenhuma relação evidente com o mais-valor efetivo, com o trabalho excedente. Para ganhar 10%, por exemplo, o capitalista tem de fiar 40 libras de fio. O trabalhador precisa fiar só 20, igual ao trabalho necessário. O trabalho excedente igual ao trabalho necessário, ou seja, 100% de mais-valor. Essa é a nossa velha lei, mas não é assunto que interessa neste momento. No exemplo anterior, das 40 libras, o valor efetivo da libra é 5 thalers, e o trabalhador, do mesmo modo que o capitalista, venderia a 5 libras ou a libra a 5 thalers. Caso dirigisse seu próprio negócio como trabalhador, se pudesse conceder a si mesmo os adiantamentos para poder valorizar a matéria-prima, etc., e de maneira tal que pudesse viver como trabalhador, no entanto, ele só produziria 20 libras, de cuja venda 4/5 usaria para comprar nova matéria-prima e 1/5 para viver. Dos 100 thalers, ele retiraria somente o seu salário. O ganho do capitalista não se explica por ele vender a libra muito caro. Ele a vende por seu exato valor, mas porque a vende acima dos custos de produção, acima do que lhe custaram, e não acima do que a libra custou, pois o 1/5 custou o trabalho excedente do trabalhador. Caso vendesse abaixo de 5 thalers, ele teria vendido abaixo do valor, e o comprador teria de graça 1/5 de trabalho contido em cada libra de fio, acima dos gastos, etc. O capitalista, entretanto, calcula assim: valor de libra igual a 5 thalers, de 40 libras igual a 200 thalers, dos quais, descontados os custos, fica 180 thalers sobre 20, que restam 20. Ele não calcula que ganha 20 sobre os segundos 100 thalers, mas que ganha 20 sobre sua despesa total de 180, o que lhe dá um lucro de 11,19%, em lugar de 20. Além disso, calcula que, para obter esse lucro, tem de vender 40 libras. 40 libras a 5 thalers lhe dão não 1/5 ou 20%, mas 20 thalers dividido pelos 40 libras, ou meio thaler por libra. Sobre o preço pelo qual vende a libra, ele ganha meio thaler em 5 thalers, ou 1 em 10 thalers, 10% sobre o preço de venda. O preço é determinado pelo preço da unidade alíquota, 1 libra, vezes o número da unidade ou das unidades vendidas, nesse caso 1 libra a 5 thalers vezes 40. Por mais que seja correta para o bolso do capitalista, essa determinação do preço pode induzir a erros teóricos, pois nesse caso tudo se passa como se tivesse sido cobrado um subpreço acima do valor efetivo de cada libra, e a gênese do mais-valor de cada libra fica invisível.
Essa determinação de preço por meio da multiplicação do valor da unidade padrão, do valor de uso, libra, vara, quintal, etc., pelo número de unidades produzidas, será importante mais tarde na teoria dos preços. Segue-se daí, entre outras coisas, que a queda do preço da unidade e o crescimento do seu número, que se dá com o crescimento das forças produtivas, mostram que o lucro aumenta em relação ao trabalho, ou que cai a produção do trabalho necessário em relação ao trabalho excedente, e não o contrário, como acredita o senhor Bastiat, etc. Ver página 308 a 309, já lidas. Caso devido à produtividade, o trabalho crescesse de modo que, por exemplo, o trabalhador produzisse o dobro de libras no mesmo tempo que antes, com o que é pressuposto que uma libra de fio, por exemplo, presta-lhe o mesmo serviço independentemente de quanto custa, e que para viver ele precise unicamente de fio e roupa, o valor adicionado pelo trabalho em 20 libras de fio não totalizaria mais um quinto, mas somente um décimo, porque em meio do tempo ele transformaria as 20 libras de algodão em fio, nota 34. Mais precisamente um nono, uma vez que agora, após a duplicação da produtividade do trabalho da fiação, o valor total da libra de fio totaliza somente 4 thalers e meio. Aos 80 thalers de custo da matéria-prima não se agregam mais 20 thalers, mas só 10. As 10 libras ou as 20 libras custariam 90 thalers, e a libra 90 sobre 20, ou 4,9 de thalers, conforme nota 35. Deveria constar 4,10, ou 4,5. No cálculo seguinte, Marx opera com 4,9, e por isso a conta é inexata. Partindo do número correto, 4,5 de thalers, chegar-se-ia a 360 thalers para a receita total, dos quais são deduzidos 90 thalers para o salário e para o capital constante, que é consumido durante o tempo de trabalho necessário. Restam 270 thalers, dos quais são deduzidos 240 thalers para o capital constante, que é o consumido durante o tempo de trabalho excedente. Restam 30 thalers como lucro do capitalista sobre sua despesa total de 330 thalers, ou seja, 9,11%. Sobre uma libra de fio, resulta agora 30,80, ou 3/8 de thalers, anteriormente meio thaler. Todavia, se o tempo de trabalho total permanecesse o mesmo, o trabalho transformaria agora, em lugar de 40 ou 80 libras de algodão em fio, 80 libras de fio, com a libra a 4,9 de thalers, igual a 356 thalers. O cálculo para o capitalista seria receita total de 356 thalers, dedução para o trabalho, etc., 90, restaria 266, dos quais se deduz para gastos, etc., 239,1789, e resta 26,7289, logo o lucro do capitalista seria de 26,72 sobre 89, em lugar de 20, digamos 27, que é um pouco maior, 17,89 maior. As suas despesas totais, 330, que custa 330, acima de 12%, muito embora ele ganhe menos em cada libra. O lucro do capitalista sobre o valor da medida ou unidade do valor de uso, libra, vara, quarter, ou etc., diminui na mesma proporção que decresce a proporção entre o trabalho vivo, o novo trabalho adicionado, a matéria-prima e etc. Ou seja, quanto menos tempo de trabalho é necessário para dar forma à matéria-prima, que é a unidade expressa, vara de pano, etc. Entretanto, por outro lado, posto que é a mesma coisa que a maior produtividade do trabalho ou do crescimento do tempo de trabalho excedente, cresce o número dessas unidades em que o tempo de trabalho excedente está contido, tempo de trabalho pelo qual o capitalista nada pagou. Ademais, segue-se o mencionado anteriormente, que o preço pode cair abaixo do valor do capital e ainda pode ter lucro. Ele só tem de vender um número X um número vezes a unidade que constitua um excedente sobre o número vezes a unidade que forma o preço necessário do trabalho. Se a proporção entre trabalho, matéria-prima, etc. é 1/5, ele pode vender, por exemplo, a mero 1/10 acima do valor constante,
uma vez que o trabalho excedente nada lhe custa. Ele presenteia, portanto, o consumidor com 1/10 do trabalho excedente e valoriza somente 1/10 para si. O que é muito importante na concorrência, negligenciada em particular por Ricardo. A determinação de preço tem por base a determinação de valor, mas se agregam outros elementos. O preço, que originalmente aparece só como valor expresso em dinheiro, é determinado ulteriormente como uma magnitude específica. Se 5 thalers é o valor de 1 libra de fio, o mesmo tempo de trabalho está contido em 5 thalers e 1 libra de fio. Nada se altera nessa determinação de valor se são avaliadas 4 ou 4 milhões de libras de fio. O momento do número das libras é decisivamente importante na determinação de preço, porque ele expressa em outra forma a proporção entre trabalho excedente e necessário. A questão da lei das 10 horas, etc., tornou esse problema popular e evidente. Do que foi visto anteriormente segue-se ainda. O trabalhador fiaria só 20 libras de fio e só valorizaria mensalmente a matéria-prima, a maquinaria, etc., no valor de 80 thalers, caso se limitasse ao trabalho necessário. Além de matéria-prima, maquinaria, etc., que são necessárias para a reprodução, para a manutenção do trabalhador, o capitalista tem necessariamente de adiantar capital e matéria-prima, e maquinaria, muito embora não na mesma proporção, para a objetivação do trabalho excedente. Na agricultura, na pesca, em síntese, nas indústrias extrativistas, isso não é absolutamente necessário, mas o é, tão logo sejam operadas em larga escala, vale dizer industrial. Nesse caso, aparece não como adiantamento adicional na própria matéria-prima, mas em instrumentos para extraí-la. São essas despesas excedentes, a oferta do material para o trabalho excedente, os elementos materiais de sua efetivação, que na verdade constituem a assim chamada acumulação provisória específica do capital, o acumular de provisão, digamos dessa maneira por enquanto, específico ao capital. Por isso é tolo, como ainda veremos com mais detalhe, considerar que é específico do capitalismo que as condições objetivas do trabalho vivo têm em geral de estar dadas, sejam elas fornecidas pela natureza ou historicamente produzidas. Esses adiantamentos específicos feitos pelo capital significam tão somente que ele valoriza o trabalho excedente objetivado. Produto excedente em novo trabalho, excedente vivo em lugar de aplicá-lo, dissipá-lo em pirâmides, etc. Mais ou menos como os reis egípcios ou a nobreza clerical etrusca. Na determinação de preço, assim como na de lucro, como veremos, é preciso incluir ainda a fraude, o estelionato recíproco. Um pode ganhar na troca o que o outro perde. Os capitalistas podem apenas repartir entre si o valor excedente, o capital como classe. A proporção ou as proporções em que se repartem abrem um campo para a fraude individual, etc., independentemente da oferta e da demanda, que nada tem a ver com a determinação de valor enquanto tal. Por conseguinte, nada tem a ver com a descoberta do Sr. Proudhon de que o trabalhador não pode comprar ou recomprar o seu produto. Tudo isso resulta do fato de que ele, Proudhon, nada entende da determinação de valor nem de preço. No entanto, mesmo abstraindo disso, a sua conclusão de que, por aquela razão, há superprodução é falsa nessa abstração. Na relação escravista, não causa nenhum mal-estar aos senhores o fato de que os trabalhadores não concorrem com eles como consumidores. A produção de luxo, tal como tem lugar na antiguidade, é de fato o resultado necessário da relação de escravidão. Não é a superprodução, mas o superconsumo e o consumo ensandecido que, convertidos no monstruoso e bizarro, marcam o declínio do antigo sistema de estados. O capital, após sair do processo de produção como produto, tem de ser reconvertido em dinheiro. O dinheiro, que há pouco aparecia somente como mercadoria realizada, etc., aparece agora como capital realizado ou capital realizado como dinheiro. Essa é uma nova determinação do dinheiro, bem como do capital. Do desenvolvimento precedente, conclui-se que a massa do dinheiro como meio de circulação nada tem a ver com a dificuldade de realizar o capital, de valorizá-lo. Suponha, no exemplo anterior, em que o capitalista, ao vender a libra de fio a 5 thalers, ou seja, 40 libras a 5 thalers cada, portanto, ao vendê-la pelo seu valor efetivo, lucra meio thaler sobre 5, o preço de venda.
10% sobre o preço de venda ou meio sobre 4 meios, 11,1 sobre sua despesa. Suponha que vendesse a somente 10%, digamos só a 9,20 de lucro sobre 4 meios de thalers, o que representa uma diferença de 1,20 e de meio sobre 4 meios de thalers, diferença de 1,9%, precisamente. Por conseguinte, ele venderia a libra a 4 thalers e meio mais 9,20 de thaler, a 19,20 thalers, 19,20 de thalers, ou as 40 libras a 198 thalers. Todavia, diferentes casos são possíveis. Suponha que o capitalista com o qual ele troca, ao qual ele vende suas 40 libras, seja proprietário de minas de prata, logo produtor de prata, e paga para ele somente 198 thalers. Dá-lhe, portanto, 2 thalers a menos de trabalho objetivado em prata pelo trabalho objetivado nas 40 libras de fio. Suponha que para esse capitalista B as proporções das despesas sejam exatamente as mesmas, etc. Caso só receba 10 em lugar de 11,1, o capitalista B não deveria exigir 40 libras de fio pelos 200 thalers, mas só 39,3. Portanto, é impossível que ambos os capitalistas vendam ao mesmo tempo entre si a 1,9%, a menos que um oferte 40 libras a 198 thalers e o outro ofereça 200 thalers por 39,3 de libras, um caso que não pode acontecer. No caso em questão, o capitalista B teria pago 1,9% a menos na compra de 40 libras de fio, além do lucro que obteve não na troca, mas que nela só foi confirmado o lucro de 11,1%, ele ainda teria ganho com a perda do outro capitalista mais 1,9%, ou 12,9% no total, sobre os seus próprios trabalhadores. O trabalho posto em movimento com o seu próprio capital teria ganho 11,9%. O 1,9% adicional é trabalho excedente do capitalista A, do qual se apropriou. A taxa geral de lucro pode cair, portanto, em um ou outro ramo de negócio, pois a concorrência pode forçar o capitalista a vender até abaixo do valor. Pode forçá-lo a valorizar uma parte do valor excedente para si, não para si, mas para o operador ou comprador. No entanto, a taxa geral não pode cair dessa maneira. Ela só pode cair porque a relação entre trabalho excedente e necessário cai relativamente, e isso sucede, como vimos antes, quando a relação já é muito elevada, ou dito de outro modo, quando a proporção de trabalho vivo posta em movimento, a parte do capital que se troca por trabalho vivo, é muito pequena em relação a que se troca por maquinaria e matéria-prima. Nesse caso, a taxa geral do lucro pode cair, apesar de aumentar o trabalho excedente absoluto. Com isso, chegamos também a outro ponto. Uma taxa geral de lucro só é possível porque a taxa de lucro é muito elevada em um ramo de negócios e muito pequena em outro, porque uma parte do valor excedente correspondente ao trabalho excedente é transferida de um capitalista para o outro. Se em 5 ramos de negócio, por exemplo, as respectivas taxas de lucro são A, 15%, B, 12%, C, 10%, D, 8%, E, 5%, então a taxa média é de 10%. Entretanto, para ela existir na realidade, os capitalistas A e B têm de ceder 7% a D e E, a saber, 2% a D e 5% a E. Ao passo que com C, tudo fica como antes. A igualdade da taxa de lucro sobre o mesmo capital de 100 é impossível, uma vez que as proporções do trabalho excedente são completamente diferentes dependendo da produtividade do trabalho, da proporção entre matéria-prima, maquinaria e salário e do volume a ser produzido. Todavia, supondo que o ramo de negócio E seja necessário, por exemplo, a dos padeiros, é preciso pagar-lhe a taxa média de 10%, mas isso só pode acontecer se A e B cederem a E uma parte de seu trabalho excedente. Em certa medida, a classe capitalista reparte o valor excedente total de modo tal que, até certo ponto, participa dele, proporcionalmente à magnitude do seu capital, e não segundo os valores excedentes efetivamente criados pelos capitais, nos ramos de negócio individuais. O lucro mais elevado resultante do trabalho excedente efetivo no interior de um ramo de produção do valor excedente efetivamente criado
é pressionado para o nível médio pela concorrência e o déficit do valor excedente no outro ramo de negócio é elevado ao nível médio pela retirada de capitais do primeiro. Em outras palavras, mediante a relação favorável entre oferta e demanda. A concorrência não pode reduzir tal nível por si mesma, mas tem unicamente a tendência de criar tal nível. Outras questões pertencem à seção da concorrência. Isso se realiza por meio da relação dos preços nos diferentes ramos de negócio, que em alguns ramos caem abaixo do seu valor, em outros se elevam acima dele. Daí a aparência de que igual soma de capital cria igual trabalho excedente ou valor excedente em ramos de negócio desiguais. Supondo o exemplo anterior, onde o capitalista A, digamos, forçado pela concorrência, vende com lucro de 10% em lugar de 11,1%, vendendo consequentemente a libra de fio a 1,20 thalers, 20 avos de thaler, mais barata. Nesse caso, segundo o pressuposto, o trabalhador receberia como antes 20 thalers em dinheiro, seu salário necessário. Em fio, contudo, ele receberia 4,99 avos de libras, em lugar de 4 ou 6 SGRs, 1% acima de seu salário, nota 36. Por uma questão de simplificação, Marx utiliza aqui a fração 4,20 avos, ou 20,100 avos, em lugar de 20,99 avos. A conta teria de continuar do seguinte modo: por cada libra de fio, o trabalhador recebe 20 avos de thaler abaixo do seu valor real. E uma vez que ele recebe 4,99 avos, ou 499 avos de libras de fio, o seu ganho totaliza 1 vezes 400 sobre 20 avos, vezes 99, thaler. 20,99 avos de thaler. Se trabalhasse em um ramo de negócio cujo produto estivesse inteiramente fora de sua esfera de consumo, o trabalhador não ganharia nem um centavo nessa operação, mas para ele, a questão é que, em lugar de realizar uma parte de seu trabalho excedente diretamente para o capitalista A, ele o realiza indiretamente para o capitalista B, com a mediação do capitalista A. O trabalhador só pode ganhar pelo fato de o capitalista A ceder gratuitamente uma parte do trabalho objetivado em seu produto se for consumidor desse produto, e só na proporção em que for tal consumidor. Portanto, se o seu consumo de fio perfaz 1/10 de sua despesa, ele ganha exatamente 1,50 thalers na operação, 2 centavos de thaler sobre 2 thalers e 1 centavos sobre 1, exatamente 100% sobre os 2 thalers. 1/10% sobre o seu salário total de 20 thalers, ou 7,1 centavos. Essa seria a proporção, 7,1 centavos, na qual o trabalhador participaria de seu próprio trabalho excedente de 20 thalers. A tais proporções se reduz o salário excedente que o trabalhador obtém, no melhor dos casos, por meio da queda do preço abaixo do valor necessário, no ramo de negócio em que ele próprio está ocupado. No melhor dos casos, que é impossível, o limite no caso em questão seria de 6 SGRs, ou 1%. Se ele pudesse viver exclusivamente de fio. No melhor dos casos, o seu salário excedente seria determinado pela relação entre o tempo de trabalho necessário e o tempo de trabalho excedente. Nota 37. Na página 361, Marx expressa mais precisamente suas concepções e fala da proporção em que o trabalho necessário está para o produto total. Nas indústrias de luxo propriamente ditas, de cujo consumo o próprio trabalhador está excluído, o salário excedente é sempre igual a zero. Admitamos agora que o capitalista A, B e C trocam entre si em cada um deles o produto total, igual a 200 thalers. A produz fio, B grãos e C prata. As proporções de trabalho excedente e necessário e de gastos e lucros seriam exatamente as mesmas. A vende 40 libras de fio por 198 thalers em lugar de 200 e perde 1,9% do lucro. Da mesma forma com B, que vende, digamos, 40 alqueires de grãos por 198 em lugar de 200. C, no entanto, vende todo o seu trabalho objetivado em 200 thalers. A relação entre A e B é tal que, se cada um trocasse totalmente com o outro, nenhum deles perderia.
A receberia 40 alqueires de grãos e B 40 libras de fio, mas cada um receberia só um valor de 198. C receberia 40 libras de fio ou 40 alqueires de grãos e pagaria nos dois casos 2 thalers a menos, ou receberia a mais 2 quintos de libra de fio ou 2 quintos de alqueires de grãos. Suponha que a relação se configura de tal forma que A vende suas 40 libras a 200 thalers ao produtor de prata C, mas este tem de pagar 202 ao produtor de grãos B, ou seja, B recebe 2 thalers acima de seu valor. Entre o fio A e a prata C está tudo certo. Ambos trocam o valor entre si, todavia, pelo fato de que para B o preço subiu acima de seu valor, as 40 libras de fio e os 200 thalers de prata expressos em grãos caíram 1,9%, ou ambos não podem mais comprar 40 alqueires de grãos por 200 thalers, mas só 39,61 avos. 39,61 alqueires de trigo custariam 200 thalers, ou o alqueire de trigo 5,20 avos de thalers em lugar de 5. 5 thalers de 1,5 SGR. Admita, agora na última relação, que o consumo do trabalhador consiste em meio alqueire de trigo. Seu consumo de fio seja de 1/10 de seu rendimento. Seu consumo de trigo, 5/10. Sobre o 1/10, ele ganharia 1/10% sobre o seu salário total. Em trigo, perderia 5/10. No total, portanto, ele perderia 4/10%, em lugar de ganhar. Muito embora o capitalista tivesse pago a ele por seu trabalho necessário, seu salário caiu abaixo do salário necessário em razão do sobrepreço do produtor de grãos. Caso essa situação persistisse, seu salário necessário teria de aumentar. Por conseguinte, se a venda de fio pelo capitalista A resulta de uma elevação acima do valor dos preços dos grãos ou de outros valores de uso que formam uma parcela mais essencial do consumo dos trabalhadores, nesse caso, o trabalhador do capitalista A perde na mesma proporção em que seu consumo do produto encarecido for maior do que o do produto mais barato produzido por ele mesmo. Entretanto, caso o fio de A tivesse sido vendido a 1,9% acima de seu valor e os grãos a 1,9% abaixo do trabalhador, o trabalhador, no melhor dos casos, ou seja, se consumisse exclusivamente grãos, não poderia ganhar mais do que 6 SGRs, ou visto que pressupusemos que ele consome a metade em grãos, 3 SGRs, ou 0,5% sobre seu salário de 20 thalers. Portanto, todos os 3 casos podem ocorrer para o trabalhador. Seu ganho ou perda na operação é igual a zero, suficiente, ou seja, fazendo-o cair abaixo do mínimo necessário. Em terceiro, a operação pode proporcionar a ele um salário excedente que se resolve em parte extremamente pequena de seu próprio trabalho excedente. Vimos que se a relação entre o trabalho necessário e as outras condições de produção igual a 1/4, 20 dos gastos totais de 100, ou 20% do valor total, 20 libras de fio igual a 4 libras de fio, ou 100 thalers, 80 de matéria-prima em instrumentos e 20 de trabalho, e a relação entre trabalho excedente e necessário é de 100%, a saber, a mesma quantidade. O capitalista ganha 11,9% sobre seus gastos. Nota 38. Marx supôs, página 352 e 353, que a despesa total do capitalista totalizava 180 thalers, dos quais os primeiros 100 representam o trabalho necessário, 20 thalers, e o capital constante necessário para sua execução, 80 thalers. E os 80 thalers restantes cobrem somente o capital constante requerido para a execução do trabalho excedente não pago, com a taxa de mais-valor suposta 100%. O produto total totaliza 200 thalers, 40 libras de fio a 5 thalers a libra. Caso o capitalista só retirasse 10% e presenteasse o consumidor ou os consumidores com 1,9%, ou 2 thalers, transferisse o valor excedente, o trabalhador também ganharia na medida em que é consumidor e, na melhor das hipóteses, impossível, caso vivesse exclusivamente dos produtos de seu patrão. Teríamos o seguinte, como vimos: 1,9% igual a 2 thalers de perda por parte do capitalista, 1% igual a 6 SGRs em 20 thalers, igual a 1/5 de thaler sobre 20, de ganho sobre o salário para o trabalhador. Supondo que o capitalista vendeu a libra de fio a 4,15 avos,
4/3 de thalers, em lugar de 5, o trabalhador ganharia 5 20avos por libra e 20 20avos igual a 1 nas 4 libras. Nota 39. Aqui, no decorrer do texto, Marx não considera a situação de que o trabalhador compraria um pouco mais do que 4 libras se dependesse ou despendesse todo o seu salário, 20 thalers, em fio mais barato. Mas 1 sobre 20 igual a 1 20avos igual a 5%. 1 thaler em 20. O capitalista venderia as 40 libras a 4,15 20avos de thalers, igual a 95 sobre 20 avos de thalers, vezes 40, que é igual a 190 thalers. Sua despesa sendo 180, seu ganho igual a 10, igual a 5 nonos%. Sua perda ou ganho a menos, igual a 5 nonos. Se o capitalista vendesse a 4,12 20avos, o trabalhador ganharia 8 20avos de thaler por libra, 32 20avos nas 4 libras, e 1,12 20avos de thaler ou 1/3 de thaler em seu salário total, 8%. Mas o capitalista perderia 16 thalers no lucro excedente, ou só receberia no total 184 thalers ou 4 thalers de ganho sobre 180, que é igual a 1,45avos de 180, igual a 2 nonos%. Perderia 8 nonos. Por último, suponha que o capitalista venda a libra a 4,5 de thalers, as 40 libras a 180, seu lucro igual a 0. Ele converteria o valor excedente ou o tempo de trabalho excedente em um presente para os consumidores, de modo que o ganho do trabalhador igual a meio thaler por libra igual a 4 sobre 2 thalers igual a 2 thalers, ou 2 thalers sobre 20 igual a 10%. Igual a 1 thaler na leitura anterior, 5 nonos igual a 10 thalers, que é igual a 5%, 1 thaler em 20, que é igual a 8 nonos%, que é igual a 16, que é igual a 8%, igual a 1 thaler e 18 SGRs, ganho de 0, igual a 10% de 2 thalers, perda de 11, 1 nonos%, nem mesmo meia libra. Se, em lugar disso, o capitalista tivesse elevado o salário em 10%, de 20 para 22 thalers, talvez, porque em seu ramo de negócio a demanda por trabalho cresceu acima da oferta, enquanto vende, como antes, a libra de fio por seu valor, a 5 thalers, seu lucro só teria caído 2 thalers, de 20 para 18, 1 nono%, e continuaria sendo de 10%. Segue-se daí que, se o capitalista, talvez em consideração ao Sr. Proudhon, vendesse suas mercadorias aos custos de produção em que ele incorreu e seu lucro total fosse 0, haveria apenas uma transferência do valor excedente ou tempo de trabalho excedente do capitalista A, B, C, D, etc. Com referência ao seu trabalhador, no melhor dos casos, o ganho, sua participação em seu próprio trabalho excedente se restringiria à parte do salário que ele consumisse da mercadoria depreciada. E se ele desprendesse ou despendesse nela todo o seu salário, seu ganho não poderia ser maior do que a relação entre o trabalho necessário e o produto total. No exemplo acima, 200 igual a 1 para 10, 1 para 10 de 20 igual a 2 thalers. No que diz respeito aos trabalhadores de outros capitalistas, o caso é exatamente o mesmo. Eles ganham na mercadoria depreciada somente na proporção 1, em que a consomem, e 2, proporcionalmente à magnitude de seu salário, que é determinado pelo trabalho necessário. Se a mercadoria depreciada fosse, por exemplo, o trigo, um dos produtos básicos, primeiramente o seu produtor, o arrendatário e em seguida os outros capitalistas descobririam que o salário necessário do trabalhador não é mais o salário necessário, mas se encontra acima de seu nível. Portanto, teria de ser reduzido. No fim das contas, só aumentaria o valor excedente dos capitais A, B, C, etc. e o trabalho excedente dos que neles estão ocupados. Suponha 5 capitalistas A, B, C, D e E. E produz uma mercadoria que só é consumida por trabalhadores. Assim, E realiza seu lucro inteiramente por meio da troca de sua mercadoria com salário. O seu lucro não deriva, como usual, da troca de sua mercadoria pelo dinheiro do trabalhador, mas da troca de seu capital com o trabalho vivo. Suponha que a proporção de trabalho necessário seja 1/5 em todos os 5 ramos de
negócio que em todos os trabalhos excedentes sejam um quinto. Em que excedentes sejam um quinto. Que em todos o capital constante igual a 3 quintos. O capitalista E troca seu produto com um quinto do capital A, um quinto do capital B, um quinto do capital C, um quinto do capital D e um quinto constitui seu próprio salário. Sobre esse último um quinto, como vimos, ele nada lucra, ou melhor, seu lucro não se origina do fato de que ele dá aos trabalhadores um quinto do seu capital em dinheiro e eles recompram dele o mesmo um quinto como produto. O seu lucro não resulta da troca com eles, como consumidores ou centros de circulação. Toda a sua transação com os trabalhadores como consumidores de seu produto consiste em que ele dá a eles seu produto na forma do dinheiro e os trabalhadores lhe devolvem o mesmo dinheiro por exatamente a mesma parte alíquota do produto. Com os trabalhadores de A, B, C e D, ele não mantém uma relação de capitalista com o trabalhador, mas uma relação de mercadoria com dinheiro, de vendedor com comprador. De acordo com o pressuposto, os trabalhadores de A, B, C e D nada consomem de seus próprios produtos. E, contudo, troca um quinto do produto de A, B, C e D, portanto, 4 quintos do seu produto. Mas essa troca por via indireta é só o salário que A, B, C e D pagam aos seus próprios trabalhadores. Cada um dá aos trabalhadores dinheiro no valor de um quinto de seus produtos ou um quinto de seus produtos como pagamento pelos trabalhos necessários, e os trabalhadores compram com ele 4 quintos do valor de seu produto ou capital a mercadoria de E. Essa troca com E, portanto, é só uma forma indireta em que os capitalistas adiantam a parte do capital que representa trabalho necessário, portanto, dedução de seu capital. Em consequência, não podem ganhar com isso. O lucro resulta da valorização dos restantes 4 quintos dos capitais A, B, C e D. Valorização que consiste precisamente em que, por meio da troca, cada um recobra de outra forma o trabalho objetivado em seu produto. Como há divisão de trabalho entre eles, cada qual substitui 3 quintos de seu capital constante, matéria-prima e instrumento de trabalho. O seu ganho está na valorização recíproca do último, 1 quinto, a valorização do tempo de trabalho excedente, seu como valor excedente. Não é preciso que os capitais A, B, C e D troquem os 4 quintos inteiramente entre si, visto que eles, como capitalistas, são ao mesmo tempo grandes consumidores e de modo algum poderiam viver de brisa. Mas visto igualmente que, como capitalistas, não vivem do seu trabalho, nada têm para trocar ou consumir senão o produto do trabalho alheio. Significa dizer, eles trocam para o seu consumo justamente um quinto que presenteia ou que representa o tempo de trabalho excedente. Trabalho criado por meio do capital. Suponha que cada um consuma um quinto desse um quinto, 25 avos na forma de seu próprio produto. Nesse caso, ainda resta 4,25 avos para valorizar ou para converter em valor de uso para consumo próprio por meio da troca. A troca 2,25 avos com B, 1,25 avos com C, 1,25 avos com E e o mesmo se dando com B, C e E. O caso, tal como o supusemos, em que o capital E realiza todo o seu lucro em troca com salário, é o caso mais favorável, ou expressa melhor a única relação correta em que é possível para o capital realizar na troca, pelo consumo dos trabalhadores, o mais valor criado na produção. Nesse caso, entretanto, os capitais A, B, C e D só podem realizar seu valor por meio da troca entre eles mesmos. O capitalista E não consome sua própria mercadoria, uma vez que pagou um quinto dela aos seus próprios trabalhadores. Trocou um quinto com um quinto do capital A, um quinto com um quinto do capital B, e um quinto com um quinto do capital C, e um quinto com um quinto do capital D. Nessa troca, A, B, C e D não obtêm nenhum lucro, porque se trata de representativo, ou do respectivo um quinto, com que pagaram seus próprios trabalhadores. De acordo com a relação que supusemos de 2 quintos da matéria-prima, 1 quinto de maquinaria, 1 quinto de meios de subsistência dos trabalhadores e 1 quinto de produto excedente, do qual os senhores capitalistas vivem e realizam seu valor excedente, nós precisamos, caso o produto de cada um deles, A, B, C, D e E, seja igual a 100, de um produtor E para os meios de subsistência dos trabalhadores, de 2 capitalistas A e B, que produzem matérias-primas para todos os outros. Um capitalista C que produz maquinaria, e um D que prepara o produto excedente,
O cálculo seria o seguinte: cada produtor de maquinaria, etc., tem de produzir uma parte de sua mercadoria para si mesmo. Tabela. A. Produtor A. De matéria-prima. Para o trabalho, 20. Para matéria-prima, 40. Para maquinaria, 20. Para produto excedente, 20. Igual a 100, 2,5. Produtor B. Idem. Para o trabalho, 20. Para matéria-prima, 40. Para maquinaria, 20. Para produto excedente, 20. Igual a 100, 2,5. Produtor C. Produtor de maquinaria. Para o trabalho, 20. Para matéria-prima, 40. Para maquinaria, 20. Para produto excedente, 20, igual a 100, 2,5. Produtor D. Meios de subsistência para os trabalhadores. Para o trabalho, 20. Para matéria-prima, 40. Para maquinaria, 20. Para produto excedente, 20, igual a 100, 2,5. Produtor E. Produtor de excedente. Para o trabalho, 20. Para matéria-prima, 40. Para maquinaria, 20. Para produto excedente, 20, igual a 100. No final, para o trabalho, 10, para a matéria-prima, 20, para a maquinaria, 10, para produto excedente, 10, que é igual a 50 no final. Por conseguinte, E troca a totalidade de seus produtos de 100 por 20 para seus próprios trabalhadores, 20 para os trabalhadores do produtor de matéria-prima A, 20 para os trabalhadores do produtor de matéria-prima B, 20 para os trabalhadores do produtor de maquinaria C e 20 para os trabalhadores do produtor de produto excedente D. Para tanto, troca 40 de matéria-prima, 20 de maquinaria, retém 20 como meios de subsistência para os trabalhadores e 20 ficam com ele para a aquisição de produtos excedentes do qual ele vive. Comparativamente, o mesmo sucede com os demais. O que constitui o seu mais-valor é o 1/5 ou 20, que todos eles podem trocar pelo produto excedente. Se consumissem a totalidade do excedente, no final eles estariam como no início e o mais-valor de seu capital não cresceria. Suponha que só consomem 10, ou seja, 1/10 do produto, metade do valor excedente. Assim, o próprio produtor de produto excedente consumiria menos 10 e cada um dos outros também menos 10. No total, portanto, ele venderia somente metade de mercadorias, igual a 50, e não poderia reiniciar o seu negócio. Admita, portanto, que ele produz apenas 50 artigos consumíveis. Dos 400 talheres que existem em matérias-primas, maquinaria e meios de subsistência, para os trabalhadores, só há 50 em bens de consumo para os capitalistas. Contudo, cada um dos capitalistas possui agora um excedente de 10, dos quais gasta 4 em matérias-primas, 2 em máquinas e 2 em meios de subsistência para os trabalhadores, e sobre o qual deve ganhar 2, como antes, com 80 ganha 100. D ganhou 10 sobre os seus 40 e, portanto, pode aumentar sua produção na mesma proporção, a saber, em 5. No ano seguinte, produz 7,5 a mais, igual a 57,5. Esse exemplo pode ser ou não desenvolvido mais tarde. Na verdade, não faz parte dessa seção. De todo modo, o que ficou claro é que a valorização tem um lugar aqui na troca dos capitalistas entre si, porque, não obstante, E produz exclusivamente para o consumo dos trabalhadores, ele troca na forma de salário 1/5 de A, 1/5 de B, 1/5 de C e 1/5 de D, etc. Da mesma maneira, A, B, C e D trocam com E, não diretamente, mas diretamente na medida em que cada um necessita de 1/5 do produto de E como meio de subsistência para seus trabalhadores. A valorização consiste em que cada um troca seu próprio produto por partes alíquotas do produto dos 4 outros, e de tal forma que, do produto excedente, uma parte se destina ao consumo dos capitalistas, uma parte se converte em capital excedente para pôr em movimento novo trabalho. A valorização consiste na possibilidade real da maior valorização, produção de valores novos e maiores, já citados. Aqui é claro que se D e E, representando respectivamente todas as mercadorias consumidas pelos capitalistas e todas consumidas pelos trabalhadores, tivessem produzido demais, significa dizer demais em comparação com a proporção da parte do capital destinadas aos trabalhadores, ou demais em relação à parte do capital consumível pelos capitalistas, demais relativamente à proporção em que tende a aumentar o capital, e essa proporção ganha mais tarde um limite no juro. A superprodução geral teria lugar não porque relativamente muito pouco teria sido consumido das mercadorias destinadas aos trabalhadores ou das destinadas aos capitalistas, mas porque ambas teriam sido produzidas em excesso.
em excesso não para o consumo, mas para manter a proporção adequada entre consumo e valorização, em excesso para a valorização. Em outras palavras, em um dado momento do desenvolvimento das forças produtivas, pois tal desenvolvimento determinará a proporção entre o trabalho necessário e excedente, tem lugar uma reflexão fixa em que o produto divide-se em uma parte correspondente à matéria-prima, maquinaria, trabalho necessário, trabalho excedente e, no fim, o próprio trabalho excedente divide-se em uma parte que cabe ao consumo e em outra que se converte em novo capital, ou de novo em capital. Essa divisão conceitual interna do capital aparece na troca, de modo que a troca dos capitais entre si tem lugar em proporções determinadas e limitadas, embora variando continuamente no curso da produção. Se as proporções são, por exemplo, 2/5 de matéria-prima, 1/5 de maquinaria, 1/5 de salário, 1/5 de produto excedente, do qual, por sua vez, 1/10 se destina ao consumo e 1/10 à nova produção, divisão no interior do capital, na troca essa divisão aparece como repartição, digamos, entre 5 capitais. De todo modo, são dadas assim tanto a soma da troca que pode ocorrer, como também as proporções em que cada um desses capitais tem de trocar e produzir. Se a relação entre o trabalho necessário e a parte constante do capital for, como no exemplo acima, igual a 1/5, 3/5 dividido por 3/5, vimos que o capital trabalhando para o consumo dos capitalistas e dos trabalhadores não pode ser maior do que 1/5 mais 1/10 dos 5 capitais, cada um dos quais representa 1 igual a 1,5 de capital. É dada igualmente a proporção em que cada capital tem de trocar com o outro, que representa um determinado momento de si mesmo. Enfim, é dada a proporção em que cada capital tem de trocar em geral. Se a proporção da matéria-prima é, por exemplo, igual a 2/5, então os capitais que produzem matéria-prima não podem trocar maior do que de 3/5, enquanto 2/5 devem ser considerados fixos. Por exemplo, como os sementes na agricultura, etc. A troca em si, por si, confere uma existência indiferente a esses momentos determinados conceitualmente uns em relação aos outros. Eles existem independentes uns dos outros, sua necessidade interna aparece na crise que violentamente põe um fim à sua aparência de recíproca indiferença. Além disso, uma revolução nas forças produtivas muda essas relações e modifica essas próprias relações, cuja base, do ponto de vista do capital e por isso também da valorização pela troca, sempre permanece a relação entre o trabalho necessário e o excedente, ou, caso se queira, entre os diferentes momentos do trabalho objetivado e do trabalho vivo. Nota 40, ver página 346, já lida. Como já sugerimos anteriormente, é possível que tanto o capital quanto a capacidade de trabalho viva liberados pelo aumento das forças produtivas tenham de permanecer inativos porque não estão disponíveis nas proporções sob as quais tem de se dar a produção com base nas forças produtivas recém-desenvolvidas. Se a produção prossegue indiferente a esse desenvolvimento, terá de se verificar na troca, de um lado ou de outro, menos uma grandeza negativa. O limite sempre continua sendo que a troca tem lugar de tal modo e, portanto, também a produção, que a relação entre o trabalho excedente e o necessário permanece a mesma, pois isso é igual à constância de valorização do capital. A segunda relação, a proporção entre a parte do produto excedente consumida pelo capital e a convertida de novo em capital, é determinada pela primeira relação. Em primeiro lugar, a magnitude dessa soma a ser dividida nessas duas partes dependentes dessa relação original. Em segundo, se a criação do mais-valor do capital está baseada na criação do trabalho excedente. O aumento do capital como capital, a acumulação sem a qual o capital não pode formar a base da produção, pois permaneceria estagnado e não seria um elemento do progresso. É necessário pelo mero crescimento da população, etc. Dependeria da transformação de uma parte desse produto excedente em novo capital. Caso o mais-valor fosse simplesmente consumido, o capital não teria se valorizado e nem se produzido como capital, como valor que produz valor. Como vimos, se 40 libras de fio no valor de 200 thalers, porque contém o tempo de trabalho objetivado em 200 thalers, forem trocadas por 198 thalers, só o fabricante de fio perde 1,9% do ganho, mas também seu produto é desvalorizado. Não só o fabricante de fio perde 1,9% do ganho, mas também seu produto é desvalorizado, é vendido abaixo de seu valor real.
muito embora seja vendido por um preço que lhe deixa ainda com lucro de 10%. Por outro lado, o produtor de prata ganha 2 thalers e fica com 2 thalers como capital liberado. Não obstante, levando em conta a soma total, houve uma desvalorização, pois a soma é de 398 thalers em lugar de 400. Porque, nas mãos do produtor de prata, os 200 thalers só valem agora 198. Para ele, é como se a força produtiva de seu trabalho tivesse aumentado de tal forma que, como antes, o mesmo trabalho objetivado estivesse contido em 200 thalers, dos quais, entretanto, 2 tivessem sido transferidos da rubrica das despesas necessárias para o do valor excedente, como se ele tivesse pago 2 thalers a menos pelos trabalhos necessários. O inverso só poderia acontecer se o produtor de prata fosse capaz de reverter ou revender por 200 thalers as 40 libras de fio que comprara por 198 thalers. Nesse caso, ele teria 202 thalers, e digamos que ele as tenha vendido a um fabricante de seda que deu a ele, em seda, o valor de 200 thalers pelas 40 libras de fio. As 40 libras de fio seriam vendidas, então, pelo seu valor verdadeiro, se não de primeira, mas pelo seu produtor. Se não de primeira mão, pelo seu produtor, ao menos de segunda mão pelo seu comprador. E o cálculo total seria o seguinte: 3 produtos trocados, cada qual contendo trabalho objetivado no valor de 200, portanto, soma do valor dos capitais igual a 600. A, fabricante de fio, B, fabricante de prata e C, fabricante de seda, A, 198, B, 202, a saber, 2 de saldo da primeira troca e 200 em seda. C, 200, total 600. Nesse caso, o valor total dos capitais permaneceu o mesmo e houve apenas um deslocamento, porque B embolsou a maior parte do valor que foi a menor para A. Se o fabricante de fio A só pudesse vender 180, o que a coisa lhe custou, e não conseguisse absolutamente vender os outros 20 em fio, o trabalho objetivado de 20 thalers teria se tornado sem valor. Seria como se ele tivesse dado 200 thalers por 180 para B, o fabricante de prata. Caso essa necessidade de A resultasse de superprodução, B também não poderia, portanto, se desfazer do valor contido nas 40 libras de fio. Por mais que 180, B teria liberado 20 thalers de seu capital. Ele teria em mãos um valor excedente relativo de 20 thalers, mas, na soma de valor absoluto total, tempo de trabalho objetivado trocável, teria, como antes, só 200, a saber, 40 libras de fio por 180 e 20 thalers de capital liberado. Para ele, seria como se os custos de produção do fio tivessem se reduzido, como se, em virtude do aumento da força produtiva do trabalho em 40 libras de fio, estivessem contidos 20 thalers a menos do tempo de trabalho, ou, sendo a jornada de trabalho igual a thalers, como se fossem necessárias menos 5 jornadas de trabalho para transformar X libras de algodão em 40 libras de fio, portanto, ele teria de trocar menos tempo de trabalho objetivado em prata pelo tempo de trabalho objetivado em fio. Todavia, a soma total dos valores existentes seria 380 em lugar de 400. Por conseguinte, teria ocorrido uma desvalorização geral de 20 thalers em uma destruição de capital no total de 20 thalers. Há, portanto, uma desvalorização geral. Não obstante, a depreciação do fabricante de fio, que vende 40 libras de fio a 180 em lugar de 200, apareça necessariamente como apreciação ao lado da prata, ou do lado da prata, ou como depreciação do fio em relação à prata. E, não obstante, uma depreciação geral dos preços, de todo modo, sempre envolve a apreciação do dinheiro, ou seja, da mercadoria em que todas as outras são avaliadas. Portanto, em uma crise, uma depreciação geral dos preços. Até certo momento, se dá ao mesmo tempo uma desvalorização geral ou destruição dos capitais, ou do capital. Continuaremos da página 367 até a 387, referente a este mesmo tópico, na próxima leitura.